Aqui, meu. Bom dia, irmãos. Paz de Senhor Jesus a todos. Dia 30 de abril, último dia do mês de abril de 2026. Vamos começar mais uma reunião de oração nossa. Vou começar aqui orando. Queria que você me acompanhasse. Senhor Deus, é bom estarmos novamente aqui, Senhor, nessa sala, nesse lugar de oração, para ter esse encontro com o Senhor nessa manhã. E eu oro, Deus, para que realmente seja um encontro contigo, Deus. Eu oro, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a ter essa concentração para estarmos agora, Deus, orando, buscando, entendendo, Deus, seu coração, buscando discernimento do seu espírito. Deus, para esse momento, para as nossas vidas, para aquilo que devemos orar. Então, nos ajuda, Senhor, a concentrar. Eu sei que muitos dos meus irmãos estão uns em trânsito, outros, Deus, se arrumando para sair. Deus, mas nos ajuda, Senhor, a aproveitar o máximo desse tempo e que o Senhor possa estar derramando, Deus, da tua presença, das tuas graças, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que estão aqui, meus irmãos que estão perto, a gente vão assistir depois. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, que é bom, bom o tempo todo. Louvamos o Senhor, louvamos a sua graça, a sua misericórdia que se renova. Deus, a possibilidade, Deus, de conversarmos com o Senhor e saber que somos ouvidos e muitas vezes, Deus, atendido quando oramos segundo a sua vontade. Deus, muito obrigado. Abençoe esse nosso tempo juntos, a igreja do Senhor que se reúne aqui e a igreja do Senhor que se reúne, Senhor, pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Tá com delay? Vocês estão me ouvindo bem? Tem hora que tá dando É, uma cortadinha. vocês estão me respondendo, eu estou percebendo aqui depois. Uhum. Peraí. Voltei. Como é que está? Ok, vamos lá. Vamos lá. Amém. Irmãos, estamos ainda fechando aí o primeiro, quase que só o primeiro versículo do Sermão do Monte. E hoje estamos estudando aí sobre tanto o orgulho quanto a virtude que contrapõe esse orgulho, que é a humildade de espírito. A gente vai orar um pouquinho a respeito disso, em cima disso. E eu queria convidar aqui para essa primeira oração, pode ser o bonde. Queria que você fizesse uma oração no sentido de nossa aqui, de nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual. Isso é extremamente essencial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Né? Que o Senhor nos livre, bonde, da autossuficiência. É uma tentação. Nós caminhamos para esse lugar por causa da nossa natureza pecaminosa. A gente quer essa autossuficiência, mas que Deus nos livre, porque o reino de Deus e andar com Deus precisa de pobreza espiritual, precisa de humildade de espírito, para que a nossa real necessidade seja Deus. Então, ora pelo esse reconhecimento, para que a gente consiga, de fato, desenvolver essa virtude da humildade espiritual. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, primeiramente te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Senhor é o nosso dono, o nosso tudo, o nosso Pai amoroso. E, ó Deus, nós não sabemos orar muito, orar como convém, buscar o Senhor de maneira certa, correta, por causa de nós mesmos, ó Pai. A nossa vontade muitas vezes quer prevalecer sobre as coisas. Mas, Senhor, ajuda-nos. Somos realmente pobres, né, de espírito muitas vezes. Temos essa dificuldade na nossa vida, esse pecado, é um pecado. Queremos
ser autossuficientes, ó Deus. E isso só nos atrapalha. E mesmo sabendo disso, muitas vezes nos pegamos achando que podemos fazer as coisas, achando que somos alguma coisa. Só somos algo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor pensa para nós, aquilo que o Senhor faz para nós e aquilo que o Senhor é em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos riqueza espiritual e não pobreza espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos o Senhor em tudo, como já temos orado aqui insistentemente. Ajuda-nos nisso. Nós somos falhos, mas queremos, ó Pai, como filhos, nós queremos buscar o Senhor em todas as circunstâncias. Primeiramente, buscar o Senhor, mesmo nas coisas de aflição que muitos passam, como doenças e circunstâncias difíceis da vida. Mas, Senhor, que a nossa mente esteja embebida em óleo para poder funcionar direito. E esse óleo é o teu Espírito Santo em nós, para nos mover, para nos impulsionar a buscarmos mais o Senhor, a termos mais intimidade com o Senhor e a nos fortalecermos, ó Deus, para que essa espiritualidade realmente, ó Deus, deixe essa pobreza e venha, ó Deus, a ter peso de glória, mas naquilo que o Senhor quer para nós, na vontade do Senhor nas nossas vidas, naquilo que nós precisamos fazer para o teu reino, trabalhando com o Senhor no teu reino, trazendo a Deus a alegria de servir o Senhor dia a dia. Ajuda-nos nisso, ó Pai, que o nosso espírito se fortaleça no Senhor em todas as áreas, em todas as circunstâncias, dia após dia. Que a nossa vida, ó Deus, esteja realmente firmada no Senhor e o nosso espírito, ó Deus, esteja fortalecido no Senhor dia a dia. Ajuda-nos nisso, que a tua presença, que é o que nos basta, ó Deus, realmente, ó Deus, seja percebida, seja, ó Deus, notória na vida de cada um de nós, para honrarmos e bendizermos o Senhor e sermos realmente sal da terra e luz do mundo, assim fortalecendo o nosso espírito, não com coisas desse mundo, mas com coisas do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E assim, ó Deus, estaremos realmente fortalecidos, ó Deus, teremos riqueza espiritual no Senhor, para bendizer e honrar o Senhor dia a dia. Oramos e já agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito por nós e aquilo que o Senhor fará ainda, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E aí, pastor, Amém. bom, obrigado, benção. Vou pedir aqui pro Sileizinho, bom dia, né? Já te dei bom dia. Bom dia. É, seguindo aí nessa oração em cima do próprio Mateus 5,3, dessa bem-aventurança, ore para que Deus trabalhe em nós e nos guarde, cada vez nos limpe mais de toda e qualquer espécie de orgulho, em especial o orgulho espiritual, né? O que é o orgulho espiritual? É o que o pastor Alain tem ensinado aí bastante na carta de Gálatas. É a confiança em méritos. Se relacionar em Deus baseado em barganha, achando que baseado em alguma espiritualidade, alguma coisa que você já alcançou na sua caminhada de fé, que isso tem poder diante de Deus. Então, esse orgulho espiritual, principalmente. Mas todo orgulho, né? Não tem nem esses. Quer dizer, pode até ter um certo orgulho bom, né? Você ter um orgulho do filho é diferente. Mas esse pecaminoso, e em especial esse orgulho espiritual, que Deus arranque de nós essa confiança no braço. Amém? No mérito, Amém. na justiça própria. Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado muito, ó Pai, da Sua presença. Não só experiências, mas também a Tua palavra, ó Pai, profundidade na Tua palavra, Senhor.
E a gente sabe que nada é nosso, Pai. Não tem mérito nosso, Senhor. Nosso papel é contemplar o Senhor se mostrando para nós, ó Pai. E principalmente vendo na Bíblia o que vem do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente possa sempre lembrar todo dia de que a gente nunca está de pé, Senhor. Porque a sua palavra diz que aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. Em nome de Jesus, ó Pai, não nos deixe cair, não nos deixe acharmos que estamos de pé, Senhor. Nós estamos na sua mão, Senhor. Retire o orgulho, Senhor, de qualquer coisa, ó Pai, nos que faça a gente achar que é melhor que o outro, ou que já chegamos lá, ou que somos bons, somos espirituais, somos inteligentes, nós somos melhor que o outro, ó Pai. Não, Pai, em nome de Jesus, tire isso do nosso meio, Senhor. A partir de mim, Senhor. Que esse orgulho, ó Pai, possa cair por terra e que a gente possa sermos humildes, ó Pai, que eu possa ser humilde, Senhor, de reconhecer que tudo vem das suas mãos, ó Pai. É tudo pela sua graça, é tudo do seu jeito, é tudo de acordo com a sua vontade, a sua palavra, Senhor. O seu manual, que é a Bíblia, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é eterno, Senhor. A sua palavra, as suas manifestações, o seu coração, Senhor, o seu olhar não tem fim, Senhor. Não tem começo, não tem fim. Própria palavra diz que nós vamos te conhecer eternamente, Senhor. E o Senhor é misterioso, mas ao mesmo tempo o Senhor conta seus segredos aos seus, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa realmente te buscar todo dia, de manhã até a noite, para quebrar esse orgulho em nós, de achar que a gente já chegou lá, ou que a gente é bom, ou que a gente sabe demais, ou que a gente é mais espiritual que um ou outro, Deus. Porque quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais humildes nós temos que ser, ó Pai. Para que o Senhor cresça e a gente diminua, Deus. Em nome de Jesus, nos ajude nisso e através dessas palavras que o pastor Marcelo e tantos outros têm dado, Pai, que a gente possa aprender isso, Senhor, a contemplar o Senhor, calar o nosso eu e deixar o seu Espírito, Deus, agir como quer, como o Senhor quer e somente como o Senhor quer, Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Amém. Senhorzinho, obrigado. Na próxima oração, queria chamar Fabiana. Bom dia, Fabiana. Não sei se você está disponível. Fabiana Barreto. Você pode orar? Sim, não. Demora um pouquinho, né? Estou aqui, Consegue? consigo. Então vamos fazer uma oração nessa linha, em cima da bem-aventurança de sermos humildes ou pobres de espírito, por dependência diária da graça, né? Para que Deus nos ensine a realmente sermos dependentes da sua graça, né? Da Amém. sua misericórdia, todos os dias. Nos ensina a viver na graça, nos ensine a experimentar a sua graça, nos ensine a ver ela, né? Maior compreensão a respeito disso que é maravilhoso, né? Que é a graça de Deus. Então, ora em cima disso, por favor. Amém. Amém, Senhor. Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, pelas orações, ó Pai, súplicas diante do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Oh, Senhor, que possamos ter essa certeza dentro de nós, da sua misericórdia, da sua graça que renova a cada manhã. E possamos andar confiando em Ti, Senhor. Confiando que somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes da Sua graça e da Sua misericórdia, Pai. Por aquilo que sabemos e não sabemos, por aquilo que ainda estamos engatinhando, ó Pai,
para descobrir e aprender, desenvolver na fé, no conhecimento do Senhor. Pai, tenha misericórdia, ó Deus, de nós, da tua igreja, e que possamos ter, ó Pai, mansidão, ó Deus, e humildade, humildade para reconhecer a soberania do Senhor sobre coisas pequenas, ó Deus, no dia a dia, na nossa casa, Pai, na tua igreja. Possamos olhar, ó Pai, e confiar que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vai escolher o que é melhor para nós e às vezes o que não é. E que naquele momento nós precisamos confiar, simplesmente confiar e descansar no Senhor. E cada erro, ó Pai, cada falha, Senhor, que possamos voltar e olhar para o Senhor e saber que o Senhor está ali com a sua mesa, ó Pai, preparada para nós, renovando sua misericórdia, porque o Senhor nos ama e quer, ó Pai, expandir o seu plano, ó Deus, de salvação por essa terra. Senhor, nos perdoa por muitas vezes não agir com mansidão, não termos humildade. Pai, perdoa a tua igreja. Perdoa, Jesus, porque nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos. Precisamos da tua presença e muitas vezes falhamos por não reconhecer e não, ó Pai, entender que a tua presença é o que nós precisamos. Mais do que tudo, é a tua presença. Senhor, revela isso no nosso coração. Revela com verdade, com graça, com a tua misericórdia, Pai. Nos dá humildade. Humildade, Senhor, nós precisamos. Amém. Amém, Amém. Fabiano. Muito Amém. obrigado. Bom dia. Amém. Bom, deixa eu chamar aqui para nossa próxima oração. Lena, bom dia, Lena. Você está disponível? Você pode orar? Estou aqui, pastor, bom dia. Então vamos lá. Queria que você orasse para que Deus nos dê mais uma consciência mais clara a respeito do pecado que ainda está em nós, para que Deus nos ajude a ver o pecado como Ele vê. Que o nosso olhar é um olhar mais doce. A gente passa a mão, né? Mas que a gente consiga olhar para o pecado nas nossas vidas, né? Não é para ficar olhando o pecado na vida do outro, não. É o seu pecado, o meu pecado. Como Deus vê. É que a gente tenha mais temor de Deus, né? E reflita mais a santidade dele nesse sentido, né? Que também tem a ver com essa humildade de espírito. Então, maior consciência clara de pecado que o Senhor nos dê dia a dia e que isso cresça em nós, gerando como fruto o temor de Deus. Senhor, pastor Marcelo falando agora, eu me lembrando das palavras do Senhor Jesus no monte, quando o Senhor fala, né, sobre tantos requisitos, né, tantas virtudes que nós precisamos buscar, Pai. Dentre elas a humildade, Senhor. E se o Senhor não tivesse dito, Senhor, talvez nós nem pensaríamos nisso, Senhor, porque o nosso coração é orgulhoso, ele é soberbo, ele é ingrato, ele é mau de natureza, Pai, por causa do pecado, Senhor. E esse mesmo pecado, Senhor, que nos tenta todos os dias, Senhor, que nos faz voltar para o final da fila, porque erramos, Senhor, somos assim, pecadores, Senhor, e a tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da tua glória, Senhor. Então, somos todos pecadores, Senhor, e eu me sinto, Pai, a maior pecadora de todos, Senhor, porque eu entristeço o Senhor, Pai. E é muito fácil nós olharmos o pecado do outro, Senhor, e apontarmos. E na maioria das vezes, Senhor, nós não olhamos para o que fazemos, Senhor. E muitas vezes viram iniquidades, Senhor, pecados repetitivos, Senhor, que viram hábitos, costumes da nossa vida, Senhor.
Então, Pai, nessa manhã, o Senhor nos trazendo a reflexão, Pai, nos trazendo a direção do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor nos oriente de verdade, Senhor, que seja algo que saia de dentro do nosso coração, o vigiar, Senhor, o vigiar os nossos lábios. Muitas vezes a nossa régua, Senhor, é nossa, a gente não tem que jogá-la na vida do irmão, Senhor. Muitas vezes aquilo que é pecado para mim, Senhor, não é por irmão, Deus, porque muitas vezes o Senhor já revelou a mim, Senhor, que é pecado, Deus, e nós cobramos do outro, Senhor. Então, nesse momento, eu já te peço perdão, Senhor, por isso, Deus, como a mamãe dizia, nos ensinávamos com a simplicidade dela, ela dizia: macaco, olha o seu rabo, porque a gente sempre aponta para o outro, Deus. Então, me perdoe nessa manhã, perdoe os pecados da nossa igreja, que a gente possa encontrar esse coração humilde, essa virtude tão nobre, e reconhecer que somos pecadores, Senhor, e vigiarmos, Senhor, porque o tempo todo, Deus, nós somos convidados, Senhor, a magoar o teu coração, Pai. Então, nos perdoe, e assim, Deus, que se estenda aos nossos irmãos, que cada um se perdoe também mutuamente, para que a gente possa crescer como corpo, como uma família saudável, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço pelo privilégio ainda de ouvir o teu Espírito Santo nos confrontando, Senhor, nos ensinando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lena. Amém. Bom dia. Cirlei Pai, vamos orar para que o nosso coração encontre plena satisfação em Deus. Tem muitas coisas gostosas, né? Na vida, mas que o nosso coração possa encontrar verdadeira esperança e amparo e satisfação mesmo, somente em Cristo. Amém? Que a gente não se perca em outras boas dádivas que tem por aí, mas que não se compare a Cristo. Que Cristo seja exclusivo para esse lugar de descanso da nossa alma. Amém. Papai querido, obrigado porque o Senhor se faz presente, o Teu Espírito Santo faz habitação em nós. Você é um Deus maravilhoso, Deus. Indizivelmente maravilhoso. Sim, papai, o Senhor tem nos dado alegria, bênçãos sem medidas e temos cantado essas maravilhas toda manhã já, há muitos anos, te glorificando por essa imensa bondade, imensa graça, imensa misericórdia, Deus. Bênçãos e alegrias terrenas, sim, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos colocou na terra, embora tenhamos pecado miseravelmente, o Senhor continua, papai, soprando sobre nós o teu vento, o vento mesmo, a chuva, o sol, a beleza da natureza, papai. Mas nada disso se compara, papai, com a tua presença. O Senhor nos aceitando, papai, na tua presença, o Senhor falando nos nossos corações, o teu Espírito Santo nos falando, papai. Papai, temos só por causa da sua misericórdia, nada de esforço, nada obra nossa, como já foi orado, mas por causa da tua boa vontade, nós encontramos prazer na tua presença. E por isso, papai, pelos méritos de Jesus, pela ação do Espírito Santo, é que estamos aqui. Talvez se fosse por nós mesmos, estaríamos dormindo, trabalhando, ocupados com tantas tarefas e demandas do mundo, papai. Mas, papai, para aqueles que têm condições, estamos aqui e isso é uma alegria. Como anseio, papai, estar aqui de manhã e como o pastor Marcelo brincou com a gente, nós madrugamos, sim, madrugamos e que achamos é, satisfação estarmos juntos, os irmãos aqui nessa igreja virtual, papai. E que essa satisfação, essa alegria, essa completude é, sempre cresça em nossas vidas. Que busquemos o Senhor, que aprendamos a orar como convém, papai. Que sintamos o Espírito Santo em nós operando, fazendo-nos cada dia mais santos, como o Senhor é santo. O Senhor requer de nós ser santos, como eu sou santo, papai. Obrigado, papai, porque devagarinho o Senhor tem nos dado essa graça
de entendermos que os valores do mundo são passageiros, é, são fugazes, desaparecem como neblina, como poeira que se dissipa, mas a tua presença é preciosa, Deus. E queremos crescer nisso. Queremos, papai, te suplicar que jamais a tua mão saia de cima dos nossos corações, porque nós temos tendência, como também já foi orado, a nos afastar do Senhor, a ficarmos distraídos com as alegrias do mundo, com a felicidade do mundo. Ah, Pai, ajuda-nos a focar o nosso coração, o nosso espírito, as nossas orações, as nossas, digamos, obras, que na verdade nós não produzimos obras. O Senhor coloca em nós as suas obras, mas que possamos permanecer nelas, suportar essas obras, papai, que nos dá alegria à igreja, dá alegria àqueles que querem te conhecer. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulo. Amém. Amém. Muito obrigado, Sirlei. O Saulo é o próximo a orar. Sirlei está de aniversário, gente. 78 aninhos. Você pode dar parabéns aí, o nosso aniversariante do dia. Saulo, uma última oração aqui para a gente ir já caminhando para o fim desse tempo de oração, a gente ir para o estudo antes de todo mundo sair para o trabalho. Queria que você orasse a respeito das realidades do reino, da nossa experiência com o reino de Deus que já chegou. É um reino que já está entre nós, que já está dentro de nós, que não é totalmente visível, não é pleno, mas ele vai ficando até que Cristo venha, né? Mas que já é uma realidade. E a gente precisa vivê-lo como realidade. Então, por quê? Porque bem-aventurados pobres de espírito ou humildes de espírito, porque deles é o reino. Então, se nós somos esses cidadãos do reino, nós precisamos viver essa realidade daquilo que já é nosso, o reino de Deus. Então, eu queria que você orasse mais a respeito dessa realidade, do reino de Deus nas nossas vidas e a manifestação desse reino também através das nossas vidas. Sim, Marcelo. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, mais uma manhã. Estarmos juntos aqui, uma manhã fresca e gostosa. Senhor, o Senhor é nosso Deus, conforme já foi orado, o Senhor é nosso tudo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ensina a cada dia. O Senhor está conosco. Nos momentos tristes, nos momentos alegres, o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome, Pai. Bem-aventurado seja o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, primeiramente te agradecer e depois, em segundo lugar, agradecer pela vida de Sirlei. Agradecer, Senhor, pelos seus 78 anos que o Senhor deu a ele com vigor. Ele está conosco e tem vigor. Obrigado, Senhor, pela sua amizade. Obrigado, Senhor, pelos seus ensinamentos, porque ele nos ensina muito, porque por ser mais velho, pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo que ele representa na nossa comunidade. Obrigado, Senhor, pela sua casa, pela sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a ele. Senhor, e nós, a cada dia que nós possamos, Senhor, caminhar mais perto do Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para enxergar, para discernir. Nós temos falado tanto nisso esses dias. Coisas do reino, coisas do Espírito. E muitas vezes não enxergamos, não vemos. Muitas vezes passamos de largo. Muitas vezes envolvidos com o nosso dia a dia, com o nossa fazer coisas. Por isso, Senhor, nos ajude para que nós possamos caminhar nesse sentido. Nós possamos aprender mais nesse sentido, que nós possamos viver o teu reino, as coisas boas que o Senhor tem para a nossa vida, nós possamos ser exemplo
E que nosso caminhar seja um caminhar firme nesse sentido, Senhor, como igreja, como irmãos, como grupo, como comunidade. E cada dia mais nós possamos estar mais perto do Senhor e viver o teu reino, estudar a tua palavra e aprender. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem, Amém. Saulo, obrigado. Vamos aqui para os nossos últimos minutos de reflexão. Então, se você está acompanhando e quiser a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 3. Então, nós estamos estudando aqui, irmãos, o Sermão do Monte, que nada mais é do que um resumo dado por Jesus daquilo que é mais essencial, que a gente precisa saber e viver, principalmente, sobre o reino de Deus. E a gente começou a estudar aqui o caráter do cidadão desse reino, que é a primeira subdivisão que eu coloquei aqui nessas reflexões. E na semana passada, a gente dissecou um pouquinho um pecado ou o vício do orgulho. Quem acompanhou, senão vai ter que fazer o resgate lá no YouTube, né? Então a gente falou um pouquinho desse pecado do orgulho para quê? Para hoje, então, salientar a virtude que contrapõe esse pecado. Mas a gente viu, né, na semana passada, quão terrível e quão detestável é o orgulho. E como que ele pode ser também, muitas vezes, sutil e se esconder através de religiosidade e até mesmo atrás de uma falsa humildade. Terminei dizendo que o orgulho precisa ser combatido e resistido, e a gente faz isso mediante a manifestação de virtudes. A gente combate determinados pecados pela manifestação de virtudes do reino, e vimos que o orgulho é como um câncer, né? O orgulho é tipo um câncer espiritual que estando presente em nós ou na comunidade, ele devora a possibilidade do amor. Ele acaba com o amor, ele devora o contentamento na comunidade e na vida dos irmãos, e também devora e acaba com a possibilidade da própria existência de uma comunidade. O orgulho é muito terrível. E o contraponto do orgulho no ensino do Sermão do Monte é a virtude da humildade. Bem-aventurados humildes de espírito, diz Mateus 5,3. A gente sabe, né, por outros textos da Bíblia, que Deus ele resiste os orgulhosos. Onde tem orgulho, não há manifestação das virtudes do reino. Não há. O reino fica impedido de ser experimentado e visualizado diante do orgulho. Mas se Deus resiste aos orgulhosos, aos humildes, ele estende graça. Então ele revela, sim, a virtude, revela o seu reino aos humildes. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus, irmãos, elas não são, assim, antídotos, nem uma espécie de curativo aos pecados que residem no coração humano. Mas elas são, olhar para essas virtudes, elas são opostos de pecados, e são opostos excelentes, assim, que nos oferece com clareza um contraste do que a gente precisa se afastar e do que é o ideal, aquilo que é a vontade de Deus. Então, pensando lá no ensino dos vícios e virtudes, que fala de 7 pecados, né? Esses 7 pecados seria o resumo da miséria e da maldade humana. Já as bem-aventuranças seriam um resumo da riqueza, da nova sociedade humana. Enquanto a velha sociedade, o velho homem está apodrecido nos seus pecados, uma nova sociedade que surge a partir do reino de Deus revela essa riqueza da sociedade por meio dessas virtudes que Jesus está ensinando aqui nas bem-aventuranças. Mas sobre isso também vale uma ressalva, para a gente seguir aqui a nossa reflexão. Adquirir virtudes do reino não é um resultado automático. Aceitei Jesus, pacote completo, upload, pronto. Estou cheio delas. Né? Não é assim que funciona. Adquirir essas virtudes não é um processo automático. Você elimina os pecados e pronto, as virtudes estão aí. Não é assim. Assim como num jardim, a gente deve primeiro tirar as ervas daninhas, né? Tirar as macegas,
antes de colocar as florzinhas, assim também a gente precisa, junto, mediante a obra do Espírito, trabalhar a realidade de que esses vícios, esses pecados, eles precisam ser removidos do solo, para que esse solo possa ser cultivado de virtudes. Essas virtudes, elas florescem mais fácil, elas vão embelezar melhor se essa macega for removida. Mas de maneira alguma isso é um processo automático, né? Isso é uma jornada individual, diferente para cada pessoa, na medida que você vai sufocando, eliminando, à medida que vai percebendo pelo Espírito esse pecado na sua vida, e em contrapartida vai surgindo, florescendo e aumentando essas virtudes. Então essas virtudes precisam ser cultivadas, gente. Humildade é importante? Mas não recebe por uma imposição de mãos. Você precisa cultivar, você precisa exercitar, você precisa praticar. Bom, bem-aventurado os pobres de espírito. Há duas palavras no grego para pobre. Duas palavras no grego para pobre, porque aparece aqui no versículo, né? Pobres de espírito em algumas versões, ou humildes de espírito. Há duas palavras, e Jesus usou a mais, quer dizer, o tradutor, né? Jesus, no grego koiné, Jesus usou a mais forte das duas, aquela que dá a ideia de pobreza total, aquela que dá a ideia de falência absoluta, de total inadequação. Pobre de espírito não é temperamento, não é uma pessoa quietinha, tímida, ele é humilde, ele é quietinho. Não é temperamento, não é timidez, muito menos sinal de fraqueza, porque hoje em dia ser humilde é sinal de fraqueza, muito menos sinal de fraqueza. Também não tem nada a ver com ausência de dinheiro, recursos materiais. Às vezes a gente fala que a pessoa é humilde porque ela não tem recurso, né? Não tem nada a ver isso aqui, nada disso. Humildade de espírito ou pobreza de espírito é a descrição de uma condição espiritual. Uma condição espiritual essencial para o cidadão do reino e para o próprio reino de Deus. Bem-aventurado aquele que reconhece a sua falência espiritual diante de Deus, a sua incapacidade de querer dar uma ajudinha para Deus, de cooperar com salvação, de melhorar o que Jesus já fez de maneira perfeita. É a sua incapacidade, você reconhece, né, você sabe da sua natureza e reconhece a sua falência a respeito disso. Reconhece que diante de Deus você se torna totalmente dependente. E por isso que o reino de Deus é para os humildes. Uma vez que você é totalmente falido, você não tem o que barganhar, você não tem o que se dar, você não tem nada para dar. Então você é totalmente dependente. Então uma pessoa que é totalmente entregue, totalmente dependente da graça e do agir de Deus, por isso que é deles o reino. O reino é deles, porque tem quase nada do humano ali e muito de Deus. Então, é essa condição espiritual que o texto fala. O conceito de humildade bíblica contempla pelo menos 2 pontos. Uma total dependência da graça de Deus para tudo e um olhar honesto. Esse é um outro lado importante, um olhar honesto e equilibrado de si mesmo, sem arrogância. É um processo ou uma atitude de constante esvaziamento de si mesmo, a semelhança de Cristo, para encher-se de Cristo. É uma condição espiritual. É um processo que você trabalha na sua vida, o Espírito Santo está fazendo isso, você se sujeita a isso, você coopera com isso, de se esvaziar e se encher de Cristo. É a falência, não dos recursos materiais, mas uma certa falência de si mesmo. E das crenças fortes que muitas vezes nós temos a respeito de nós mesmos, para além daquilo que nós somos. Então, o pobre de espírito é aquele que nada tem, irmãos, exceto Deus. Mas e por que é deles o reino dos céus? Porque o reino de Deus é recebido. O reino de Deus não é conquistado. O reino de Deus é recebido, não é conquistado. O orgulho, ele opera pela lógica do mérito. Eu mereço. Eu consigo. Eu garanto. Eu chego lá.
Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é dom. O reino de Deus é graça. O reino de Deus é favor. Quem é humilde de espírito já abandonou essa ideia de negociar com Deus. Ele chega até Deus sempre de mãos vazias. E só porque assim chega, exatamente porque é assim, nessa condição espiritual, que ele pode receber tudo. Então o reino pertence a quem não tem nada para barganhar. Isso é importantíssimo. Por que o reino de Deus é dos humildes de espírito? Porque eles reconhecem essa falência. E o reconhecimento de uma falência de possibilidades diante de Deus é o início de uma fé verdadeira. Isso é muito importante. Ninguém se apega a Cristo de verdade enquanto confia em si mesmo. Enquanto se a gente continuar confiando em nós mesmos, a gente não está firmemente apegado em Cristo. O orgulho não é apenas um pecado, entre outros. Ele é a raiz que nos faz viver ou nos faz acreditar que dá para viver sem Deus. Deus no fim de semana. Tem culto, eu vejo os irmãos. Durante a semana, vive como se não tivesse. É o orgulho. É o orgulho que faz isso. E a humildade de espírito também não é apenas uma virtude, mas ela é o caminho pelo qual Deus traz, Deus vem de volta para nós. Não é sobre melhorar o nosso eu, irmãos, mas é sobre morrer para o eu e viver pela justiça de Cristo. O orgulho, ele está toda hora dizendo, eu tenho, eu sei e eu posso. E se comparando, né? Toda comparação tem como raiz o orgulho. Mas a humildade de espírito diz, eu preciso, eu dependo, eu recebo. Amém, irmãos? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Todos nós aqui fazemos parte do reino de Deus. Então, há humildade. Sem humildade, você não faria parte do reino de Deus. Que é dos humildes o reino de Deus. Só que essa humildade, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa crescer. E à medida que essa erva daninha, esse mal, que é o orgulho, vai sendo minado e diminuído nas nossas vidas, mais vai florescendo essa dependência do Espírito, de Deus, da graça, e não de nós mesmos, e eliminando de nós, das nossas crenças e da nossa teologia, toda e qualquer barganha, e achar que pode manipular Deus, ou pressionar Deus, botar Deus na parede, ele não ter o que fazer a não ser nos abençoar, né? Então essas coisas vai saindo, não existe no humilde de espírito, que é uma característica extremamente importante e é essencial, e é o contraponto no Sermão do Monte para esse pecado terrível que é o orgulho, é a humildade de espírito. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais humildes de espírito, cada vez mais pobres de espírito. E essa é uma caminhada. Precisamos crescer na humildade do espírito. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia a todos.